Se Jesus não fosse na sua vida, você não estaria aqui. Eu quero orar para você. Vamos iniciar mais uma semana. Não é porque é uma noite de ceia,
é porque o Senhor está aqui. Aleluia! E nós poderíamos fazer essa ceia todas as vezes, pastor Felipe, que nós nos reunimos. Mas como existe um protocolo, todo primeiro dia, todo primeiro domingo do mês, nós fazemos essa ceia para dizer para o Senhor que nós estamos nos preparando. E eu quero te perguntar nessa noite, se Jesus voltasse hoje, e eu vou fazer essa pergunta até o dia que Deus me der fôlego, a gente precisa colocar a nossa casa em ordem. Aleluia. Se Jesus voltasse hoje, como é que estaria o meio do teu coração? Será que nós subiríamos? Eu não sou um feridor de medida, mas o Espírito Santo, Ele é. Aleluia. E eu quero orar pela tua vida. Você que está triste, sabe? Você que viveu esses dias que, se você não tivesse a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não suportaria. Eu quero que você venha aqui na frente. Nós precisamos examinar. A Bíblia diz assim: examine o homem a si mesmo. Nós vamos nos aproximar do altar. Nós vamos nos aproximar. Quantos estiverem aqui nessa manhã, levanta as mãos. Hoje foi delicioso aqui, viu? Jesus visitou a congregação aqui nesta noite. De manhã. Jesus, ele visitou, da mesma forma que ele visitou Manoá e a sua esposa, a pastora Nivalda, ele nos visitou aqui nesta manhã. E para mim, se tem um exemplo de família na Bíblia, quando eu conheci essa história, pastor Felipe, eu fiquei apaixonado. Porque para mim é um exemplo de família, um exemplo de unidade, um exemplo, sabe, de que tudo que um tem compartilha com o outro. E que quando a família, meu irmão, mesmo Regiane, passando por situação difícil, a esposa e o marido compartilha dos momentos difíceis, meu irmão. O Senhor move céus e terra, porque vê sinceridade no coração da família e Ele mesmo se encarrega de abrir a porta. Então, nesta manhã, nós tivemos essa oportunidade aqui de ouvirmos mais uma vez a história, sabe, da família de Sansão. Eu quero te dizer que Sansão teve uma família de ouro. Se ele não aproveitou, eu quero dizer para vocês, o problema não foi do pai nem da mãe. Eu só sei de uma coisa, que o que Manoá e a sua esposa, que ela não, a Bíblia não traz o nome da sua esposa, mas eu quero te dizer, eles colocaram em prática, e aquilo que o Senhor pediu que eles fizessem, eles fizeram, foi obediente, e a graça do Senhor se manifestou, meu irmão, naquela casa. Mas infelizmente Sansão, infelizmente não foi, não olhou, não observou os estatutos, fez do jeito dele, da forma dele, e acabou causando, sabe, algumas dores, pastor, que faz parte. Mas eu quero te dizer, no próximo domingo, se você puder, não fique em casa não, viu? Hoje eu fiquei, não diga a você que fiquei preocupado e nem angustiado. Se vocês passassem aqui, nessa Avenida Sossego aqui, vocês iam ver carro parado, no mais íntimo da alma dele, tinha carro parado, eu não sei se não tinha carro parado no fim da Avenida Sossego. E digo para vocês, estava chovendo. Nós temos dado muita desculpa, não vou porque está chovendo, porque está assim, porque está assado, não vou porque não tenho carro, porque não tenho máquina de lavar, não tenho air fry, não tenho panela de pressão, não tenho um bocado de coisa, começa a dar um bocado de desculpa. Tinha um povo romano que estão reunidos para construir a congregação, tocou um bocado de foguete para chamar a atenção de um bocado de gente, chovendo, caindo cacau aí, ó. E eles estavam lá numa tenda, como a gente lá no passado, quando tudo começou, que a gente nunca teve essa moral de ter uma tenda, tinha uma lona preta, sabe? Quando tudo começou, era uma lona preta que com o tempo rasgava, aí botava outra lona de novo, porque não tinha dinheiro para comprar um todo desse. Vocês estão entendendo? Mas aquele povo romano estava ali reunido. E eu quero dizer para vocês, para nós que estamos aqui, precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Estamos dormindo, e as pedras estão, e aí? As pedras estão clamando, e nós precisamos tomar providência em nossas vidas, parar de dar desculpa para o Senhor, parar de dar desculpa. Sabe por que eu fico preocupado? É porque quando a gente é pastor, a gente quer cuidar da ovelha. A gente quer que a ovelha, sabe, pastor Alex e pastor Felipe, a gente quer que a ovelha coma do melhor.
Porque o Senhor falou que Ele tinha do melhor dessa terra para as nossas vidas. Não é só comida, não é só financeiro, é o espiritual para que a gente lá na frente, quando a gente estiver, sabe, em alguns locais que o Senhor vir nos colocar, nós não nos perdemos com aquilo que a gente tem na mão. Porque Deus fez uma promessa para Israel e todos os dias Ele lutou para que essa promessa se cumprisse. Só que alguns interromperam a promessa e alguns não chegaram ao destino que deveria estar. Mas eu quero te dizer, Deus prometeu. Deus prometeu e muitos não deram ouvido, fizeram do seu jeito, ao bel prazer e ficaram pelo meio do caminho. Mas Josué e Caleb ficou para contar a história. E nós precisamos nos ater para a história, que a gente já conhece muito bem. Um crente mais novo que está aqui é Pinduca, mas ele já ouviu da família dele todo o tempo. Ele tem um filho pastor, tem uma nora pastor, tem uma mãe diaconisa, tem uma esposa diaconisa, tem uma filha pastora, sabe? Então, o crente mais novo daqui, meu irmão, eu quero te dizer, não tem. Nós já ouvimos a palavra, nós precisamos ir dar fruto. Eu quero que vocês me provoquem, vou dizer, me provoquem para comprar cadeira para a gente botar lá fora. Me provoque para comprar cadeira para botar lá fora. Eu quero dizer para vocês, a gente tem que orar todos os dias, não para a gente ficar vaidoso, mas porque existem vidas que estão nesses arraiais aqui, nesses condomínios aqui, sabe? Tudo angustiada. Tudo angustiado. Ficou distante da sua congregação. O pastor não veio visitar. A igreja não veio visitar. E as pessoas ficam magoadas dentro de casa, sabe, entristecidas. Só que Deus colocou algumas pessoas aqui morando dentro de condomínio. Sabe para quê? Para a gente evangelizar. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos deixar a zona de conforto. Não digo se você está vivendo uma dieta médica, sabe que não está podendo algumas coisas, mas eu quero te dizer, levanta a tua mão, ora, intercede, clama, se levanta, não aceita essa situação. Eu estava falando para alguém quando eu estava vendo, eu não me lembro com quem foi, que tem dias que não dá, tem dias que a gente fica com o Valdir, que eu falei, tem dia que a gente acorda querendo, sabe, correr daqui até Salvador, mas tem dia que a gente não dá vontade nem de levantar da cama. Mas se nós não estivermos firmados na rocha que é Cristo Jesus, eu quero te dizer uma coisa, muitos não vão suportar. E para nós podermos suportar essas coisas, nós precisamos estar próximos dos nossos irmãos, mesmo alguns tendo, sabe, suas restrições, sabe? Mas eu quero te dizer, é melhor a gente estar na casa do Senhor. Aleluia. Tem coisas que estão acontecendo aqui na igreja, que tem membro da igreja que não sabe. Não foi porque não está sendo informado, não. É porque não participa das coisas. Mas eu quero te dizer, Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Aleluia. Não é para a gente ficar vaidoso, não. É para a glória do Senhor ser manifestada. Aleluia. É para a gente entender que quando nós nos unimos em uma só fé, aquele milagre que aconteceu naquela igreja de Atos, no capítulo 2, versos 46 e 47, se manifestar na igreja. Eu estou querendo, e eu espero esse dia, e tenho buscado esse dia, para que todos tenham tudo em comum, sabe? Para que todos tenham tudo em comum. Amém? Então, nessa noite, igreja, faça de conta que é o último dia da sua vida. Viva assim. Viva assim. Porque quando a gente vive assim, pastor Felipe, a gente sofre menos. Quando a gente vive assim, Isabel, a ansiedade não toca mais nos nossos corações. Se preocupe com hoje. Se preocupe com agora. Só sabe quem está doente, quem fica com o familiar lá no hospital, sabe, em alguns hospitais, que a gente às vezes fala assim, quando regula, né, professora Rosália? Quando regula e manda lá para Itaberaba, quando regula e manda lá para Lauro de Freitas, quando regula e manda lá para os Cafundó do Juda, que você vai, que você observa, existem profissionais ainda que amam a sua profissão. Existem profissionais ainda que se dedicam à profissão. Aí muitos têm amaldiçoado o governo, amaldiçoado a família, murmura de tudo, fala de tudo, sabe? É um processo que só a graça de Deus, que dos nossos lábios deveria fluir adoração. E eu digo para vocês, que onde tem fluído muita murmuração, infelizmente, nos últimos dias, é no meio do povo de Deus. E eu te convido nessa noite, se você é praticante, meu irmão, de murmuração, eu quero te dizer, Deus está distante. Quando nós murmuramos de algo, Deus fica distante. Mas quando nós, meu irmão, aproveitamos a oportunidade que Deus tem para as nossas vidas, o céu fica mais perto. Aleluia.
Amém? Então eu quero te convidar nesta noite a você abrir a palavra do Senhor. Eu fiz o papel, viu? Abra aí no Lucas 18. É uma história bem conhecida. Deus tem trazido alguns profetas aqui nessa casa. O pastor Cosmo pregou uma mensagem tão paciente, sabe? Eu não conheço a história dele, o pastor ele conhece. Deus falou poderosamente no culto com os jovens aqui na noite de ontem. E Deus tem falado, igreja. Organiza a tua casa, organiza a tua família e aproveita as oportunidades que estão chegando. Porque hoje nós falamos pela manhã, não foi, pastor Felipe? Que tem oportunidade que muitas das vezes só vem uma vez só na vida da gente. Então aproveita as oportunidades que o Senhor tem lhe dado. Aproveita as portas que Deus tem aberto. Amém? Seja corajoso, seja forte, seja valente. Que quando nós entramos em uma peleja, em algum desafio, nós precisamos ser corajosos. Glória a Deus! E que quando a gente passa pelos desafios, quando a gente chega do outro lado e fala assim, poxa, eu não pensava que eu tinha essa força para vencer essa luta, eu não pensava que eu tinha essa força para vencer essa prova, essa responsabilidade que foi colocada na minha mão. Aí nós vamos crescendo e a glória do Senhor vai se manifestando. Lucas 18, do 31, eu vou começar. Amém? Jesus anuncia a sua paixão. Mas eu quero começar daqui, porque aqui tem algo que o Senhor falou, pastor Felipe, tremendamente, no capítulo 31, 32, 33 e 34. Lucas 18, do 31 até o 43. Aleluia. Jesus anuncia a sua paixão. Essa mesma história vocês vão ver no livro de Mateus, capítulo 20, do 17 ao 19. E no livro de Marcos, capítulo 10, do 32 ao 34. Mas eu vou no livro de Lucas. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E tomando consigo os 12, diga os 12. Disse-lhe, eis que subamos a Jerusalém e cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entenderam. Quem foi que não entendeu? Quem foi que não entendeu? Grava na mente de vocês. E eles nada entendiam. E estas palavras lhe eram encobertas, não percebendo o que eles diziam. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, lá em Mateus diz que ele está saindo de Jericó, e aqui em Lucas diz que ele está chegando, e Marcos também diz que ele está chegando. Mas aqui, lá em Marcos diz que ele está saindo, mas aqui Lucas está dizendo que ele está chegando. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um homem, um cego, assentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu passar a multidão e perguntou: que era aquilo? O 37. E disse-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendeu para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que eles trouxesse, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou.
E logo viu e seguiu, e glorificou a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. Palavra da salvação. Palavra forte. Eu já ministrei, pastor Felipe, algumas vezes essa palavra, mas eu nunca me ative para o que está no capítulo 31, porque às vezes a gente lê o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer ouvir aquilo que a gente quer, mas a gente precisa ouvir Deus falar nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Quem eram os 12? Os 12 faziam parte de quê? E Jesus falava para aqueles homens, e eu creio que com uma pedagogia poderosa. A gente vê que tem pessoas que pregam uma simplicidade, Jane, que eles vão no mais profundo, eles usam uma pedagogia, eles foram bem alfabetizados. Eu digo, Jane, eu não fico com inveja não, mas eu fico boquiaberto quando eu vejo uma pessoa ir lá e ministrar a palavra com muita propriedade. Eu fico apaixonado, eu quero que Deus use mais. Aleluia. Mas como nessas aulas de metodologia da alfabetização, Maiana, eu fugia um bocado e mandava os outros fazer o serviço que era para eu fazer, teve coisas que eu não aprendi. Foi faltando a oportunidade? Não, teve a oportunidade. Mas muitas das vezes nós fazemos de qualquer jeito, pescamos, nós queremos ter a nota, mas não queremos ter o trabalho, não queremos ter o conhecimento, e achamos que isso lá na frente não vai ter um prejuízo. Eu digo para vocês, tem. Por isso que tem pessoas que elas se preocupam. Se for pegar a Milena para pregar e dizer para ela, prega Milena hoje, ela vai dizer, tá aqui, eu vou me preparar para ministrar a palavra, porque é bem pedagoga na história e faz o serviço daquele bem jeito. Mas eu quero te dizer, com toda a misericórdia do Senhor, o Senhor me trouxe para ministrar essa palavra nesta noite. E eu quero que nesta noite, eu não sei se vai ser a última que eu estou pregando. Radaça. Você está me olhando, não quer vir para o meu braço, não sei o quê. Mas eu quero te dizer nesta noite, essa igreja pertence ao Senhor. Essa igreja é uma candidata aos céus. Vocês são pessoas que Deus escolheu para estar aqui nesta noite, para participar desta bênção, dessa palavra. E nós podemos observar que nós somos o povo de Deus, Fernanda. Nós somos o povo escolhido do Senhor. E o Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. E Pedro custou para entender isso, porque Pedro era judeu e não aceitava que o gentio fizesse parte do povo de Deus. Ele só achava, meu irmão, que o céu só era para os judeus, mas Jesus veio para tocar naquele coração de Pedro, para tratar, para dizer que os céus é daquele que clama e daquele que abre a boca. E daquele que se arrepende, e daquele que tem fé, e daquele que não tem dúvida. E eu quero te dizer, amada igreja do Senhor, que esse Deus que não faz acepção de pessoa, estava dizendo, ó, eu estou sendo levado para ser morto. Jesus Isabel estava dizendo, ó, eu estou indo ser entregue. Se cumprindo o que Isaías profetizou. Ele foi homem de dor, cuspido, chicoteado, injuriado, caluniado, blasfemado, pastor Isaías. Mas mesmo assim ele não abandonou, pastor Alex, a missão que ele tinha que cumprir aqui nessa terra. E cumpriu por mim. E tem uma canção que diz assim, ó, tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está aí. Ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? Porque muitas das vezes, meu irmão, ele não está aqui para. Ele não veio aqui para a terra para fazer a vontade dele. Ele veio aqui para fazer a vontade do Senhor. E que a cada dia essa vontade nasça nas nossas vidas. Que a cada dia nós venhamos deixar morrer esse homem carnal, esse homem que hoje está alegre e amanhã está triste, esse homem que amanhã está com vontade de ganhar a feira toda para Jesus, mas que por conta de alguma luta você desiste, meu irmão. E eu quero te dizer sempre, meu irmão, o inimigo vai trabalhar naquilo que você tem de fraqueza. É nessa fraqueza que você precisa criar força. É nessa fraqueza que você precisa chamar o dono da vida para te dizer, ó meu filho, eu te gerei, eu te formei, eu te conheço, eu sei do que tu está pensando, eu sei o que tu está sentindo, eu sei o que tu está vivendo, mas eu quero que tu coloque o impossível em minhas mãos. Eu quero que você apresente a mim o impossível. Eu não quero que você fique de boca calada, não. Eu já sei do que você está vivendo, mas eu quero que você abra a boca e diz, ó, eu não estou aguentando mais, eu quero entregar em tuas mãos. Mas nós somos perito, Ivonete, entregar e tomar. E Deus não trabalha em dúvida.
Deus não trabalha na vida daquele que não tem fé e nem na vida daquele que não crê. Deus trabalha na vida daquele que crê. E eu quero te dizer, Jesus está subindo. Eu fui fazer um estudo e Jesus só foi nesse lugar uma vez só, como um homem. Ele foi curar esse cego e foi curar aquele publicano e foi libertar Zaqueu. Deus, ele não faz nada sem propósito. Ele faz com propósito. E tudo que nós vamos fazer para Deus, nós precisamos fazer com propósito. Quando nós temos um coração quebrantado, meu irmão, e contrito, Deus, ele se move. Deus abre janelas no céu. Deus abre porta onde não tem parede. Eu já vi dinheiro cair na conta da minha mulher, que eu dizia para ela, devolve para o banco, pergunta de onde foi que veio esse dinheiro. Ela disse, não, eu orei a Deus, eu pedi a Deus, e o dinheiro foi para a conta, e chegou lá, e ela estava precisando desse dinheiro, e o dinheiro, irmã Virginia, caiu na conta. Eu falei, meu irmão, em nome de Jesus. Depois a Polícia Federal bate na tua porta, e vai perguntando onde caiu esse dinheiro, de onde veio. Ela falou, não quero nem saber, não quero nem saber. Eu pedi a Deus, e Deus botou o dinheiro na conta. Eu quero te dizer que a destra do Senhor continua fazendo proeza. E Deus está querendo que eu e você, meu irmão, não é botar Deus na parede, não. Mas Deus gosta de homens e mulheres que têm propósito. Deus gosta de homens e mulheres que têm posição, que têm posicionamento. Aleluia! Deus gosta de homem e de mulher que se levanta com propósito e diz, ó, eu acordei com esse propósito de manhã e até o final da tarde, Senhor, se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Glória a Deus! Nós precisamos ser firmes, Maria, naquilo que nós queremos. E eu quero te dizer, e Jesus falando para aqueles discípulos, eu imagino Jesus falando, poxa, eu andei com esses cabras, fiz prodígio, fiz milagre, esses homens viram cego ver, coxo andar, mudo falar. Meu Deus, e por que está assim a fé desse povo? Tem hora que eu digo para vocês, tem hora que bate isso dentro da gente, a gente se pergunta, meu Deus, será que eu estou falando grego? Que talvez seja uma língua mais difícil de ser falada, sabe? Mas quando a gente aprende, fica fácil. Tem um versículo que eu aprendi, foi o único que eu aprendi no seminário, pastor Isaías, que Beto dizia, Bereshit bara Elohim. Foi o único que eu aprendi. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi a única coisa que eu aprendi. Porque se fosse estudar com Josias, pense no velho asqueroso, era Josias, o professor de hebraico do seminário, pense, você desse jeito, você não vai passar nunca nessa matéria, porque desse jeito você não vai aprender. Eu falei, meu Deus, para que eu quero grego? Eu não estou falando português correto. Para que eu quero grego? Eu não vou para Israel, eu não vou estar lá no judaísmo. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero ocupar minha mente com coisa que eu não vou resolver. Sabe o que Deus falou para mim? Então, igreja, nós precisamos entender, para que foi que Deus te chamou? Para que propósito foi que Deus nos chamou? Ele diz na palavra dele, eu te chamei para que tu venha e dê fruto. Nós somos chamados de gente para dar fruto. De que forma? Um homem tem um temperamento, o já tem outro. Dona Crispina tem uma posição, como Maria tem outra posição. Mas eu quero te dizer, todos nós que estamos aqui somos irmãos. E nós precisamos, no seu meio, compreender um e outro. Porque aqui, quando nós entramos aqui, não tem pedagogo, não tem médico, não tem fisioterapeuta, não tem pedagogo, não tem farmacêutico, não tem, sabe, não tem nutricionista, tem servos do Senhor, que todos os dias nós precisamos aprender. Eu quero te dizer, se teve um professor aqui na terra que ensinou com toda a propriedade, foi o Senhor Jesus. E eu não entendi, eu não entendo porque o discípulo, naquele momento em que Jesus estava partindo, eles não tinham compreendido muitas coisas. Mas que com nós que temos a palavra, que está aí, os 66 livros, sabe, ao nosso alcance, que aquilo, meu irmão, que tem, que não presta, que foi que alguém se ferrou lá embaixo, não pega para tu não, pega o que é bom. Examina, pede o Espírito Santo para abrir tua mente, o teu coração, pede o Espírito Santo para abrir, sabe, o consciente, o subconsciente, para você compreender, e aquela porção que você compreendeu, você ganha vidas para Jesus Cristo.
E o Senhor se esforçou de toda forma, meu irmão. Mas teve alguém que era fisicamente cego, mas diz algumas pessoas que quando a gente perde um sentido, que é a visão, a outra se aguça. Tinha alguém que quando Jesus estava passando, estava à beira do caminho, que ele tinha a barraquinha dele lá, provavelmente ele tinha uma capa, que aquela capa dava a ele, como é que se diz, se chama? Dava a ele autoridade para ele ficar ali naquele local. Ele provavelmente, não sei se ele pagava algum imposto, Felipe, para ficar ali. Eu não sei se ele alimentava alguém. Você já viu botar um carro, trazer de lá de uma roça, de lá do quinto do Cafundó, bota aquela pessoa acamada ali dentro e começa a pedir coisa na rua, começa a pedir dinheiro. Você já viu isso passando na cidade? Quando fica uma feira aqui em feira, vai para o interior e todo mundo se aquebranta e manda isso. E o cabra sai dali, Juliana, com a pinha cheia, mas só que tem um sanguessuga ali. Eu não sei se Zaqueu tinha um sanguessuga que enquanto ele estava ali parado, pedindo, eu não sei se alguém consumia do valor que caía lá na burrinha dele. Mas de uma coisa eu sei, meu irmão, que quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele fez a pergunta para quem estava passando. Ele estava com a visão cega, mas o ouvido estava funcionando. Aí o Senhor falou para mim, muitas das vezes vocês, eu não tiro não, viu? Muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente. Muitas das vezes nós estamos surdos espiritualmente. Deus está falando e a gente não está ouvindo. Deus está abrindo as portas, manifestando a graça dele. Nós temos todos os nossos sentidos funcionando perfeitamente, mas nós não compreendemos o propósito de Deus. Deus está abrindo a porta, Deus está manifestando a graça dele, Deus está, dando bênção à família, Deus está abençoando a empresa, o comércio, Deus está fazendo com que você prospere. E muitas das vezes você não está entendendo. Mas aquele cidadão me tocou em uma coisa. Ele não perdeu a oportunidade dele. Mesmo ele sendo, mesmo ele sendo dito, cala tua boca que Jesus não vai te ouvir. Cala tua boca que Jesus vai olhar como um lascado igual a tu, dizendo em palavras minhas. Cala tua boca que tu, um pecador, um derrotado, Jesus não vai te ouvir. Cala tua boca que essa situação não tem mais jeito. Cala tua boca que essa porta não vai mais se abrir. Cala tua boca que esse marido teu não tem mais jeito, essa família tua não tem mais jeito, esse filho não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito. Cala tua boca, porque essa porta já foi fechada e muitas das vezes nós acreditamos no que o diabo fala. Muitas das vezes nós concebemos isso dentro de nós e não vamos nem para frente nem para trás, e muitas das vezes morremos dentro da igreja. O livro é perdido dentro da igreja. Oh Jesus, muitas das vezes a gente deixa a graça de Deus se perder por conta daquilo que nós ouvimos. Mas Bartimeu era cego fisicamente, mas o ouvido funcionava muito bem. E que quando Jesus começou a passar, Bartimeu começou a gritar. E eu aprendi uma coisa e o Senhor falou comigo. O poder do clamor abre portas. O poder do clamor, meu irmão, quebra cadeias. O poder do clamor, meu irmão, quebra toda inferioridade em nossas vidas. Quando nós clamamos, e lá no livro de Jeremias 33 diz, clama a mim. Clama a mim, muitas das vezes a gente está clamando para o homem, Senhor, clama a mim que eu quero abrir a porta. Clama a mim que eu não quero que você dependa de político. Clama a mim que eu não quero que você dependa das coisas daqui da terra. Clama a mim que eu quero que você dependa de mim. E todas as vezes falei que Jesus passou, o milagre aconteceu. Só não aconteceu na vida de quem não creu. Só não aconteceu na vida daquele que não deu crédito. E a palavra diz, quem deu crédito à minha pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. O Senhor não faz, Tiago, acepção de pessoas. O Senhor é Deus justo e misericordioso. E quando nós clamamos, meu irmão, que diga a mulher do fluxo de sangue, que diga, meu irmão, Jesus, que diga Marlila naquele hospital, quando a gente clamou e a situação que ela viveu. Meu irmão, quando nós nos levantamos com autoridade, mesmo sem força, quando Ana clamou, meu irmão, de uma forma diferente, quando Ana clamou de uma forma diferente, a madre dela se abriu. Oh, glória!
E eu quero te dizer isso, que o poder do clamor muda decreto. O poder do clamor muda decreto. Não se importa com o que a sociedade diga. O que se importa é o que você tem que gerar dentro do seu coração e dizer, ó, eu já ouvi muito da sociedade. Zaqueu, com certeza ouviu muito. Cala tua boca, que Jesus não vai te ouvir. Cala tua boca, que tu é medinho, que tu está com essa capa aí fedorenta. Cala tua boca. Ele foi compelido a calar a boca, mas ele simplesmente continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. O mestre parou e mandou chamar. Quando você clama, meu irmão, Jesus vem. Jesus ouve clamor. Jesus ouve adoração. E nesses últimos dias nós precisamos colocar o Senhor nos lugares devidos em nossas vidas. Deus gosta de homem e de mulher que não é desafiar. Eu digo desafiar no bom sentido, é que você tem propósito. Você tem fé, você tem, sabe, vontade de crescer na presença do Senhor. Quando você busca, você não busca para você só, você busca para todo mundo ser abençoado. Aleluia. Geralmente, pastor Luiz, quando eu estou comendo algo bom, eu lembro de algumas pessoas que gostaria, e a gente acaba, né, Valmir, falando assim, vamos comer aquele mocotó de Misael lá, que o negócio lá é diferenciado. Vamos comer a pizza de Arilás, porque a pizza de Arilás faz, ele bota 1 quilo de queijo na pizza família. E a gente vai com a pizza, confere que realmente é aquilo que nós estamos falando. E o nosso Deus está nos chamando nessa noite, missionária Juliana, para a gente clamar a Ele. Para a gente ter essa experiência que muitas das vezes a gente acha que a gente está enferrujado, que a gente já não tem mais, sabe, o que pedir. Mas eu quero te dizer nesta noite, é a noite de nós renovarmos a nossa adoração na presença do Senhor. É noite de nós dizermos ao Senhor, se aconteceu na vida de Bartimeu, pode acontecer na minha vida. Porque ele foi sincero diante de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, igreja, tem coisas em nossas vidas que pararam de acontecer e que você acha que Deus fechou a porta para você, mas eu quero te dizer, é noite de você buscar a face do Senhor e renovar o seu altar na presença dele. Nós precisamos, Jó, ter essa intimidade com Deus. Não é só um dia só, não. É todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos conhecer, meu irmão, aquilo que está escondido no profundo que Deus tem para as nossas vidas. E sabe por que outro ainda não recebeu? É porque Deus tem preparado para as nossas vidas, Vitor. E nós precisamos nos levantar, mesmo da nossa forma de ser. Nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus que tire algumas coisas das nossas vidas, que está atrapalhando a nossa visão, que está atrapalhando a nossa audição, aquilo que tem deixado a gente, sabe, em momentos de angústia, que muitas das vezes nós temos todas as coisas que outras pessoas buscam ter, e muitas das vezes nós estamos preocupados, nós estamos angustiados, e a pessoa fala assim, poxa, fulano tem tudo, e por que está reclamando? Porque ele não entregou, meu irmão, verdadeiramente a sua vida diante de Deus. E quando nós entregamos a vida diante de Deus, nós não importamos, pastor Felipe, com as coisas que as pessoas falam. Se Zaqueu fosse se importar, por muitas das vezes ele ser repreendido a calar a boca, eu quero te dizer, o milagre não teria acontecido. E nós precisamos, como igreja viva, entender, se verdadeiramente nós conhecemos o Senhor das nossas vidas, nós precisamos clamar, meu irmão, porque Ele abre porta. E eu creio que nesta noite Ele está abrindo portas em nossas vidas. Ele está abrindo a porta, meu irmão, para que você venha receber aquilo que você tem buscado há tanto tempo e não tem conseguido. Comece a entrar na dimensão do Senhor, comece a jejuar, comece a clamar. Muitas das vezes a gente fica, poxa, porque fulano está acontecendo isso com fulano? Talvez que quando a oportunidade chegou na sua mão, você não soube aproveitar. Talvez quando você foi chamado naquela empresa para mudar de padrão, para entrar, fazer um curso, para poder se aperfeiçoar, você não se importou. Talvez quando você ouviu que precisava fazer o Enem dos concursos, que hoje fizeram, estava ali as faculdades cheias para fazer o Enem do concurso, e só vai ser para o funcionário público quem fizer o Enem dos concursos, muitas das vezes está aí para todo o mundo, para todos os níveis, e muitas das vezes nós não estamos nos preocupando. E eu quero te dizer, meu irmão, as coisas estão afunilando a cada dia. E nós precisamos nos enquadrar e dizer, se eu quero ser um corretor de imóveis, se eu quero ser um farmacêutico, se eu quero ser um psicólogo, eu preciso estudar e descobrir que tem que passar 10 meses, fazer 10 meses de 10 semestres para poder ser um pedagogo. Eu não sei se eu resistiria a entrar na faculdade novamente, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se contenha com o que Deus colocou nas tuas mãos.
se você tem vontade, se você tem algo que você deseja no seu coração, clame ao Senhor. Se não vai defraudar o jornaleiro, meu irmão, se não vai, sabe, se não vai maltratar ninguém, se você deseja, se você sonha, peça o Espírito Santo para lhe direcionar, se aperfeiçoe naquilo que você vai fazer, porque com certeza, meu irmão, quando você estiver executando, vai ficar mais fácil para você fazer o seu trabalho. Aleluia, Jesus. Sabe a virtude que o Senhor viu em Zaqueu? Viu disponibilidade. Quando o Senhor chamou, ele não fez como aquele homem que está lá no poço de Betesda, 38 anos, esperando por alguém lá, na hora que movimentasse as águas, alguém botar ele naquele poço. Quando Jesus chamou, quer ficação, ele se levantou e ele perguntou: o que é que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E o Senhor está me perguntando e te perguntando nesta noite: o que é que você precisa ver? Qual é a posição que você precisa tomar? O que é que você precisa fazer para que essa fé seja renovada em sua vida? Quando a gente quer comprar algo, Felipe, a gente economiza dali, economiza daqui e compra. Sabe por quê? Porque a gente colocou um propósito aqui terreno. Mas que os nossos propósitos espirituais venham estar acima, meu irmão, de todas as coisas. Porque os discípulos estavam andando com Jesus e Jesus estava dizendo: ó, eu estou indo. E a palavra diz que eles não entendiam nada. Mas aquele homem que estava deficiente da visão, ouviu Jesus passando e viu que seria a última oportunidade dele. Ele se levantou, se posicionou, não deu ouvido, meu irmão, aos opositores, se levantou na presença do Senhor e o milagre aconteceu. Para o milagre acontecer, eu preciso me posicionar na presença do Senhor. Para a bênção chegar, para as portas se abrir, eu preciso me posicionar. Os milagres acontecer, eu preciso fazer da forma que o Senhor quer que faça. Deus não trabalha na vida daquele que não tem propósito. Deus não trabalha na vida de quem é preguiçoso. Todos que Jesus chamou, todos estavam fazendo alguma coisa. Manoá, quando foi abençoado, ele estava no campo trabalhando junto com a sua família. Então eu quero te dizer, meu irmão, vamos nos levantar. Vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de dizer que está assim, que está assado, que está cansado. Pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Eu pedalei bicicleta durante quase 10 anos da minha vida e era magrinho. Era. Saía da Senhora dos Passos, ia buscar a Elia lá na escola. E quando eu esquecia? Quando lembrava. E quando lembrava? Todo suado, chegava em casa, corria, sabe, para almoçar, depois pedalar de novo e ir para a loja. A gente para com isso, vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de dar desculpa. Hoje tem, meu Deus do céu, nunca vi tanta creche de R$1.000. Em cada beco abre uma creche de R$1.000. Aí eu pego meu filho, ó, jogo lá e não quero nem saber. Toma aí, ó. Cuida. Vocês são as mães. E assim bonito. Joga lá. Joga lá. Toma aí, ó. Tem gente que não quer nem saber como é que o filho, como é que foi a aula. Eu vi um cabra ontem, malhadão, que ele montou a empresa, mas ele disse, e a gente já vê que o cabra era endiabrado mesmo, viu? Ele disse que ele pulava no ventilador quando ele queria acabar com a aula da professora. Eu já tinha colega assim, mas ele me disse, ó, naquele tempo não se sabia quem era a pessoa que era imperativa, e eu tinha esse grau terrível de imperatividade. Eu botava a cesta na porta para a professora vir, e o cesto cheio de lixo caiu na cabeça da professora. Não. Foi o rapaz que estava dando uma entrevista. Mas eu quero te dizer, igreja, em nome de Jesus, nós temos em nossas mãos todos os benefícios, meu irmão. Todos os benefícios. É Uber para tudo. Uber para pegar o pet. Uber para ir pegar o pet. Uber para ir levar o pet. E muitas das vezes nós estamos reclamando. Então eu quero te dizer, vamos nos levantar. Vamos ouvir a voz de Deus e dizer assim, eu preciso ouvir a tua voz. Sabe que eu tinha todos os predicados, meu irmão. Para ser uma pessoa amargurada. Bartimeu. José tinha todos os motivos para ser uma pessoa amarga naquele calabouço. Jesus, meu irmão,
Ah, se Jesus fosse pensar nele, ele não morria por nós na cruz. E ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Aleluia, Jesus. Eu não quero mais longe, não. Não. Eu quero que nós venhamos pensar. Eu quero que nós venhamos começar a colocar, fazer como minha mãe dizia, faça um exame de consciência. Eu ficava perguntando, o que é exame de consciência? Porque ela sabia que eu tinha feito. Mãe, não se engana não, igreja. Ela sabia, vá fazer um exame de consciência. Ela não dizia para mim nem sim nem não. Vá fazer um exame de consciência. Depois ela pegava no ônibus, juntava o dinheirinho na bobinha dela, ó, botava no bolso. Vai me fazer muita falta quando partir. Vai me fazer muita falta quando partir. Ela botava o dinheirinho no bolso, ó, na sua bolsa, e vinha no período junino e ia lá fazer as compras para todo mundo. Naquele tempo não tinha crédito, igreja. Naquele tempo, para tu comprar fiado com alguém, tu precisava deixar a tua última alma lá, ó, o teu vizinho, teu papagaio, teu periquito, como é que chama o negócio? Fiador. Era. Para tu ter um crédito. Meu irmão, hoje tu está com um banco dentro de casa. Hoje nós estamos com um banco dentro de casa. Hoje nós estamos com um banco dentro de casa. Se a gente quiser fazer negócio, a gente faz sentado no nosso beirô. Não é motivo para você dizer, eu não estou lendo a palavra, porque meu menino grita a noite toda, bota a palavra no celular e fica sentado com o teu menino ouvindo a palavra. Mas eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, vamos parar de dar desculpas e vamos ser melhor. Vamos parar de dar desculpa, pastor Alex, e vamos ser melhor. Aí eu não vou para a escola bíblica não, porque hoje está chovendo. Eu não vou para o culto de quinta-feira não, porque eu estou cansado. Ai, Jesus, a vontade de dizer, Senhor Jesus, fecha a porta. É? Não pode ser, mas dá vontade. Ô Jesus, fecha a porta. Vai ver se acorda. Venha para o culto, porque Deus vai renovar as suas forças. Não venha para o culto obrigado, mas a gente fala, sabe por quê? Porque a gente deixa de participar. E nós, como igreja, nós precisamos falar a mesma linguagem. Um não fala de um jeito, outro fala de outro. O que é que está acontecendo na igreja Tabernáculo de Deus? O que é que vai acontecer a partir do dia 15 aqui na igreja? Aí você perguntar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o retiro. E depois do retiro, nós vamos ter o nosso trabalho de construção. Se você passar na Avenida Sossego, você vai ver a imagem do templo que vai ser construído. Você não entende o tanto de foguete que tocou hoje aqui. Você não entende o tanto de foguete que se tocou hoje aí. Mas eu quero te dizer, igreja, vamos nos levantar com ousadia. Vamos mudar o nosso discurso de coitadinho. Porque se daquele fosse se vitimar, pastor Wilson, Jesus ia passar e não ia acontecer. Mas aquele se levantou e disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a gritar, olha o bacalhau! Olha o bacalhau! Cala a boca! Olha isso aqui! Olha a tabaca! Olha isso! E aquela pessoa nojenta, não antiga, olha o ovo! E eles ainda conseguem vender. Não perca, querido, as oportunidades. Se não servir para você, ache alguém. Porque quando eu sei que alguém está clamando, buscando a Deus algo para melhorar a sua vida, meu irmão, eu gosto de entrar nessas empreitadas, viu? Eu gosto de entrar. E eu sei que quando a gente começa a dar as mãos, gostando de fazer, Deus abre a porta e traz bem pertinho. Então o que é que você almeja? Ele perguntou para aquele homem. O homem, cego, quer o quê? O cara era cego. Jesus sabia que o cara era cego, mas ele perguntou, o que é que eu quero? O que é que tu queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver, então veja. O que é que você está precisando ver? Fica de pé. O que é que você está precisando ver? Fica todo mundo de pé. O que é
que você está precisando ver. Aleluia, Jesus. Fala para ele assim: se posicione. Nós precisamos nos posicionar. E que quando a gente se posiciona, meu irmão, aquele povo que estava no deserto, de manhã era a coluna de nuvem, e de noite aquela nuvem, a coluna de fogo. E o que é que você está precisando ouvir? O Senhor nesta noite está ouvindo, Ele quer ouvir o teu clamor nesta noite. Quando você aproximar dessa ceia, você vai dizer: Senhor, eu cheguei aqui com o coração triste, magoado, mas o Senhor, Pai, naquela cruz do Calvário, mostra aquela imagem, pastor. Cadê aquele louvor de Sérgio Lopes? Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ele sentia, como prova de tão grande amor e trabalho numa cruz. Ninguém além de ti. Coloca a canção. Aleluia, Jesus. E nós vamos adorar essa canção. Eu quero que o Senhor coloque uma letra, pastor. E nós vamos adorar essa canção nesta noite, esse louvor de adoração ao Todo-Poderoso. Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Aleluia. Jesus é santo, igreja. Jesus é santo. Ele sabe o que você está vivendo, o que você está passando. Ele sabe a aflição. Mas eu quero te dizer nesta noite: clame a Ele, meu irmão, que Ele muda decreto. A medicina pode dizer não tem mais jeito, mas Jesus diz: ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu irmão, creia que o Senhor Todo-Poderoso, Ele muda decreto. E nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos, o Senhor, a gente pergunta para o Senhor dar resposta. Veja. E nesta noite, igreja, nós precisamos ver Aleluia. Da nossa visão. Eu creio em Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, no Teu milagre. Aleluia, Deus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Começa a pensar aí como é que está a tua vida. General de Começa a pensar como é que está o teu relacionamento com Deus. Começa a pensar como é que está o teu relacionamento com o Pai, como filho, como irmão. O que é que você tem falado lá no seu cantinho no trabalho, na casa? Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. Tu é maravilhoso, Pai. Como troca por tão grande amor, te levaram numa luz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Quem sabe adora ao Senhor. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Glória a Deus! Jesus ressuscitou a igreja! Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Glória! Olhamos não conseguiu vencer Eita, Deus! autor da minha vida. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui reunidos em tua presença. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa família, meu Pai. Obrigado pelos livramentos vivos e não vistos, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, lançar fora todo medo, toda ansiedade, toda loucura. E que nós venhamos te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Porque a maior prova, pastor, teu filho amado, meu Pai, naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Toma, Pai, a tua igreja nas tuas mãos, ministra a cada coração, Jesus, e aquilo, meu Pai, que está sempre, meu Pai, Deus
básico para que teu filho venha desistir, meu Pai. Que nesta noite, Pai, o Senhor visite, meu Pai, repreendendo todo o mal, meu Pai. E tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Abençoa cada família representada, meu Pai. Abençoa cada coração, Jesus. E que nós venhamos, meu Pai, tomar a posição daquele homem, meu Pai, que estava à beira daquele caminho, Jesus. Ele clamou, Pai. E o Senhor ouviu aquele clamor. E o milagre aconteceu. Que assim seja, Pai, na minha casa, na casa dos meus irmãos, meu Pai. Que assim seja, meu Pai, nos dias de outubro, meu Senhor. Que nós venhamos, Pai, verdadeiramente nos posicionar em Tua presença, Pai. Que nós venhamos colocar, Pai, a nossa casa em ordem. Que nós venhamos, meu Pai, em nome de Jesus, ter respaldo, meuPai, quando nós nos prostrarmos diante da Tua presença e buscar algo diante de Ti, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, consertar a nossa casa. Que nós venhamos consertar o nosso altar, meu Pai, para quando nós nos prostrarmos, meu irmão. Ah, Deus, para quando nós nos prostrarmos, meu Senhor, nós termos êxito diante da Tua presença. Pai, essa igreja é Tua, Pai. Esse povo é Teu, Pai. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, nos posicionar, Pai. Que nós venhamos parar de dar desculpas, meu Pai. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, enfrentar, meu Pai, ah, Deus, aquilo que o Senhor, as responsabilidades que o Senhor colocou em nossas mãos. Meu Deus, que nós não venhamos, meu Pai, colocar embaixo do tapete. Que nós não venhamos, meu Pai, colocar no cantinho lá, meu Pai. Mas que nós venhamos, meu Pai, colocar diante de Ti, meu Pai, e te pedir fosse graça, meu Pai, para vencer os obstáculos. Toma nas Tuas mãos, meu Pai, mais essa semana e nos dá vitória. E muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor Isaías para dar continuidade e nós iremos ceiar para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém.